da honra e da glória para o nosso Senhor. Amém? Queridos, brincadeiras à parte, pastor Marcos. Amém? É que dá trabalho para largar, mas ele gosta, né? Mas é gostoso, é muito bom, sabe, queridos? Eu creio assim que é algo que não provém do homem, não provém da sabedoria humana. Você não constrói em faculdades, você não constrói em um curso teológico, mas é algo que Deus dá. A capacidade de cada um de nós estarmos aqui, falando da palavra dEle, falando do ministério dEle, falando daquilo que Ele quer para cada um de nós, amém? E quando o pastor Marcos e o pastor Vitório me entregaram o ultimato neste domingo, dizendo assim: olha, quarta-feira é a sua vez, Deus te convoca. Eu disse: amém, glória a Deus. Eu até briguei com eles, mostrei a mão, trema. E até que eu comecei a questionar o Espírito Santo, dizendo assim: querido, e agora? Como vai ser? Por onde nós vamos caminhar? Qual o recado que o Senhor tem para me entregar, para que eu possa aprender e dividir com eles? O que o Senhor quer dizer? Aí então ele começou a evoluir os temas do meu coração. Ele disse algo muito profundo, que serve para mim e serve para você. E ele disse: você não pode pregar nada além do que única e exclusivamente a verdade. A verdade que você vive e do que você precisa. E ele me disse assim: olhe para dentro de você e enxergue o que você precisa, o que te falta, o que você busca. Então eu comecei a estudar. Eu quero ler com vocês uma estatística que talvez, ao você ouvi-la, você vai se espantar. Talvez não, tenho certeza que você vai se espantar. Mas ouça comigo. Atualmente, mais cristãos são mortos por causa da fé em Jesus Cristo que no auge das piores perseguições do Império Romano. A Enciclopédia Cristã Mundial afirma que só em 98, mais de 156 mil cristãos foram mortos, martirizados no mundo. Estima-se que 164 mil foram executados em 99, 170 mil em 2000, e em 2005, mais de 200 mil loucos por Jesus foram mortos. A projeção para 2010 fala em mais de 240 mil mártires mortos pelo nome do nosso Senhor Jesus. Pessoas que decidiram adorar a Deus acima de todas as coisas. Pessoas que resolveram negar o seu próprio eu, as suas próprias ideologias, o seu próprio ponto de vista, a sua família, a sua própria felicidade interna, que muitas vezes nós defendemos assim: a minha alegria, a minha felicidade é ter um bom carro, é ter uma boa casa, é ter um bom salário. Mas é isso que vai alegrar o coração de Deus? A palavra nos diz claramente que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente para analisar esse versículo em detalhes, é muito claro. A alegria de quem? Minha? Sua? Não. A alegria do Senhor. Portanto, nem todas as vezes que você está fazendo algo para Deus, é necessário que você seja contente, feliz, sorridente, saltitante. Talvez você esteja fazendo algo para Deus que não te alegre tanto assim. Porém, é o que tem que ser feito. É o que é necessário fazer para que a obra de Deus caminhe. É o que é necessário fazer para que as coisas evoluam no ministério de Deus. Um ministério, um apóstolo que me chamou muita atenção, e eu li a biografia dele, e alguns detalhes, ele chama a atenção de todos nós. Eu não sei se vocês já pararam para entender ou para estudar sobre André. É uma biografia linda, maravilhosa. E antes de entrar no texto bíblico que vai embasar a ministração dessa noite, eu quero dividir com vocês o texto de André. A biografia de André diz assim: André se colocou diante do governador romano da cidade de Patras e tentou persuadi-lo a não matar os seus cristãos, para os quais o apóstolo via pregando e levando-os à conversão. No entanto, suas palavras causaram ira ao governador, que disse: você é o mesmo André que tem acabado com os templos dos deuses e levado homens e mulheres a seguir essa seita romana que Roma condenou à extinção? André respondeu: os príncipes romanos não entendem a verdade. Então o apóstolo passou a explicar de Jesus, que Jesus era o único Deus verdadeiro. E o governador se irritou e disse: cale-se. Então, na sequência, mas André falou, e o governador disse: cale-se.
não ensine mais sobre esse Cristo, ou você será crucificado. André, nesse exato momento, ele foi sentenciado à morte. Ele teve uma ameaça por parte do governador. Mas o que mais te impressiona não é o fato de ele tomar um ultimato a ser condenado. O que mais impressiona é a resposta de André. Ouça a resposta de André. Mas André falou: se eu tivesse medo de morrer na cruz, não teria pregado sobre a sua majestade, a honra e a glória de Cristo na cruz. Ouvindo isso, o governador pronunciou a sentença: esse homem está encorajando uma nova seita que despreza a religião dos deuses de Roma. Portanto, eu o sentencio à morte, de crucificação. Quando André foi levado a um lugar de execução, viu a distância a cruz, prestem atenção, mas na qual seria colocada. Todavia, ao invés de sentir medo, viu surgir dentro de si um ardente amor por Cristo. E ele então gritou: ó cruz, bem-vinda e esperada, com toda a minha vontade, alegremente vou ao teu encontro, como um discípulo que naquele dia foi também pendurado em ti. A alegria de André, o desejo, a emoção de André a ser crucificado, a perder a sua própria vida, a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para quê? Para viver com Cristo, para morrer com Cristo. Quando ele foi questionado pelo imperador dizendo assim: olha, ou você nega ou você morre, ele sem dúvida nenhuma, sem problema, a morte para mim não é prejuízo algum, muito pelo contrário, é através dela que eu me aproximo do Senhor Jesus. Esse livro fala sobre vários temas, sobre várias pessoas, sobre vários mártires que passaram por esse mundo, foram questionados e forçados a negar a Cristo. Porém, o que levou cada um deles a afirmar que de forma alguma negariam o seu mestre, o seu Criador, o Cristo, não foi ideologia humana, não foi o conforto de uma boa igreja como é a nossa, mas foi sim o desejo de adorar a Deus, única e exclusivamente de puro coração. Amém? Queridos, o texto que eu quero ler com vocês está em João capítulo 4. Eu quero que vocês entendam e aprendam comigo como nós, como cristãos, como homens, como mulheres de Deus, como nós devemos caminhar e prosseguir para que nós possamos alcançar o coração de Deus. Porque da forma que levamos as nossas vidas, é uma forma onde nós devemos alcançar o nosso Senhor Jesus. Através do quê? Através do desejo que haja no nosso coração em encontrar aquele que nos espera de braços abertos. João capítulo 4, do versículo 6 em diante. Amém? O tema dessa mensagem que o Senhor nos deu, ele diz assim: qual o tamanho da sua sede? É uma pergunta que você faz para si mesmo nesse exato momento. Qual o tamanho da minha sede? Quanto eu quero de Deus? Quanto eu busco de Deus? No domingo, o pastor Marco com o pastor Vitório me disseram assim: olha, na quarta-feira, o tema das ministrações são cura e libertação. De qual forma eu preciso ser curado e liberto? O meu espírito precisa ser curado, porque eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso me libertar do quê? Daquilo que me prende, daquilo que me aprisiona, daquilo que me separa de Deus. O que te separa de Deus? O que me separa de Deus? O que tem te prendido? O que tem te segurado? É dessa forma que Deus colocou em meu coração o tema dessa noite. E a palavra do Senhor diz assim: estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber, e sou uma mulher samaritana? Abre aspas. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha aspas. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: ah, Senhor, tu não tens nem como tirar água desse poço profundo, aonde, pois, tens essa água viva? Ponto. Sabe, queridos,
Aqui, o Espírito Santo, ainda há pouco, me levou a comparar essas duas situações, essas duas mulheres, a mulher samaritana e a mulher do fluxo de sangue. A mulher que nem sequer falando com o mestre reconheceu a sua voz, e a outra que no simples toque do mestre saiu virtude. Isso me leva a refletir e a pensar que pessoas que não têm intimidade com Deus, que não procuram conhecer quem é Ele, que não procuram saber quem é o Senhor Jesus e nem caminhar com Ele, de forma alguma alcançarão as suas mãos, ou alcançarão aquilo que Ele tem, porque o Senhor, Ele tem para dar para aquele que está disposto a receber. A diferença dessas duas mulheres é gritante, é exorbitante, porque da mesma forma que uma, que no simples fato de tocar foi curada, e a outra, nem mesmo olhando na própria face do mestre, ouvindo a sua voz, simplesmente o desfez. Quem é você? Da onde você veio? Quem você é? Como ousa falar comigo? Você sabe que entre as nossas crenças, entre as nossas nacionalidades, entre a minha religião e a sua, existe uma diferença. Entre Samaria e judeus, nós não se conversamos. Por que você conversa comigo? Quem é você? Ela não conhecia Cristo. Então Deus me questiona, através de Cristo, perguntando assim: e aí? O quanto você conhece de Jesus? O quanto você conhece de Deus? Você conhece apenas de ouvir falar? Você conhece apenas do que você lê algumas vezes? Ou você conhece de caminhar? Ele me perguntou assim: se Cristo hoje passasse por você, conversasse com você, você reconheceria a sua voz? Você saberia quem era? Você saberia definir ou decifrar a voz do mestre e a voz de um homem comum? Aqui está a diferença entre as pessoas que resolveram abrir mão de si mesmo, assim como André, assim como mártires da Bíblia, que por muitas vezes abriram mão da sua própria vida. E quando eu tiro por mim, quando o relógio toca às 3 da manhã, dizendo assim: ah, meu Deus, meia hora de sono acordado, eu podia continuar dormindo, mas eu vou ter que levantar, eu vou ter que orar, eu vou ter... Quantas vezes nós não paramos, reclamamos dessa forma, dizendo: poxa vida, né? Eu queria dormir mais um pouquinho, poxa vida, eu queria ficar na cama mais um pouquinho, nossa, eu tenho que ir para a igreja de novo, nossa, mas tantos falam que nós devemos falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, mas não é para mim, eu não tenho esse dom. Cada um faz o que tem que ser feito. Para mim não me serve. Quantas vezes nós não falamos isso? Não abrindo mão das nossas próprias ideologias. Aqui nós vemos um sinal claro das pessoas que não caminham com Cristo, não recebem nada dele. Essa mulher não diferencia de muitos de nós. Ela não deixava de ser uma religiosa. Ela acreditava em Deus, mas não conhecia Ele. Ela conhecia de ouvir falar, sabia quem era, de onde vinha, porém, ela não sabia definir a voz do Mestre. Alguns versículos após, você vai ver que ela conhecia a promessa. Ela conhecia a promessa de Cristo através do Messias. Ela sabia que Ele viria e sabia que Ele traria boas novas. Porém, naquele exato momento, devido às suas perseguições, devido às suas aflições, devido a tudo aquilo que o mundo impôs sobre ela e que ela decidiu aceitar, ela não reconheceu. Uma coisa que é interessante, se você parar para estudar sobre os costumes judeus, a hora sexta, ela é por volta do meio-dia às 3 horas da tarde. Daí nós vamos lá para os usos e costumes daquele povo. Meio-dia e 3 horas da tarde, para nós, é a hora que o sol é mais forte. No entanto, lá na região, o sol se torna mais escaldante ainda. Então é sensato alguém ir buscar água no horário onde o sol se torna mais forte, onde o sol se torna mais escaldante. E eu procurei entender por quê. Por que nesse horário? E os costumes da época se diziam que todas as manhãs, todas as mulheres, sem exceção, todas elas saíam para buscar água. Por que ela não ia junto com as outras? Por que ela não caminhava junto com as outras mulheres? Porque logo à frente você vai ver que ela era perseguida devido às suas atitudes. Era uma mulher
que resolveu caminhar segundo as suas próprias ideologias, fazendo com que as suas próprias crenças evoluíssem dentro de si e não caminhasse segundo a palavra do Senhor Jesus. Ela se escondia dentro daquilo que ela conhecia, ela se escondia dentro do seu próprio mundo, ela procurava se isolar de tudo aquilo que acusava, que afligia, que apontava. Ela não caminhava com as outras pessoas. Por quê? Porque ela era considerada como uma mulher adulta, era considerada como uma mulher pecadora, ela era considerada uma mulher impura em meio aos outros. Então, ela optou por quê? Por se isolar. E se isolando dos outros, automaticamente, ela se isolava do mundo e não sabia o que acontecia e não fazia menção que Jesus caminhava por ali. Portanto, o objetivo de nós estarmos aqui essa noite é: vamos atentar os nossos olhos para a voz do Senhor Jesus. Vamos começar a prestar mais atenção nos detalhes, no som da sua voz, no chamado de Cristo para nós. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui, estamos sendo preparados, estamos sendo edificados, estamos sendo moldados para que Cristo venha nos usar. A sequência fala sobre a promessa do Senhor Jesus. Entenda, continue lendo comigo lá, versículo 12. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Para vocês verem aonde eu queria chegar. O desespero do ser humano, o desespero dessa mulher, ao ponto onde ela ouviu a promessa do Senhor, onde ele disse assim: olha, se você tomar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais precisará voltar aqui. Automaticamente ela se autoanalisou, pensando assim: poxa vida, quantas vezes eu fui humilhada à porta desse poço, por todas as mulheres, por todas as pessoas que sabem aquilo que eu vivo, sabem aquilo por onde eu tenho caminhado, as coisas que eu tenho feito, quantas vezes eu fui humilhado. Agora eu recebo uma promessa que não vai ser necessário eu nunca mais voltar aqui, a minha vida vai ser mais fácil, as coisas que Deus quer me dar seriam muito mais, as coisas que esse homem me oferece serão mais vantajosas para mim do que aquilo que eu mesmo tenho feito. Então, sem mesmo reconhecer a Cristo, ela aceitou a promessa, ela aceitou e disse: eu quero a promessa. Aí então o Senhor questionou ela, dizendo assim: disse-lhe Jesus: mulher, tu crê, e a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais e não sabeis, nós adoramos porque sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, como assim o adorem, em Deus em espírito, e importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade. Aqui, queridos, na sequência nós entendemos a história de uma mulher que procura um Deus, que procura a salvação, que procura o Mestre, que procura algo que venha libertá-la do seu mártir, que procura que venha libertá-la daquilo que vinha aprisioná-la. Porém, a maneira que ela tem reconhecido a voz de Cristo não tem levado ela a isso. A promessa diz assim, no final: não importa o quanto você deixou, pois, a mulher seu canto e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo? O final nos dá a entender que, ao mesmo tempo, no mesmo instante, alguns minutos atrás, a mesma mulher que se escondia, que fugia de tudo e de todos, que fugia da sua própria ideologia, que fugia da sua história, que se escondia atrás dos horários, que se escondia atrás da religiosidade, para que as suas falhas, os seus erros
não viessem a ser expostos, a mesma mulher se identificou como uma missionária de Cristo. No mesmo tempo, onde ela aceitou a Jesus e foi ao encontro do Mestre, ela saiu fazendo aquilo que o Senhor ordenava. No mesmo instante, eu quero falar sobre uma história que eu li rapidamente, que fala sobre uma moça. O nome dela se chama Felícitas. Essa história passou em 161 depois de Cristo. O imperador Antônio foi informado de que havia uma mulher e seus 7 filhos se recusavam a adorar os deuses romanos, e ainda espalhavam a mensagem de amor de Cristo por toda a cidade de Roma. Públio, prefeito de Roma, foi encarregado de interrogar Felícitas e seus filhos. Como a reputação dela era boa entre o povo, Públio começou o interrogatório de maneira branda. Felícitas respondeu: o Senhor não me convencerá, nem com promessas, nem com ameaças. Tenho experimentado em meu coração a obra do Espírito Santo, que me dá poder e me prepara para as terríveis torturas, que enfim eu possa suportar em tudo o que me fizeres permanecer. Pois a minha fé em Cristo é maior do que todas as coisas. Queridos, sem mais delongas, sem mais enrolação, porque eu creio que eu já me perdi, não sei porquê, estudei, mas Deus sabe todas as coisas. Eu creio que o que falta em verdadeiros adoradores, o que falta em mim como homem do Senhor Jesus, é orar mais, é buscar mais, é entender mais o que Deus quer de nós, é entender o que Deus procura fazer com a minha vida, é entender que o ministério que Deus tem para mim é maior do que todas as coisas, é maior que o meu trabalho, é maior que a minha vida, é maior que a minha história, é maior que tudo que Ele tem para mim. Sabe, queridos, o ministério que Deus tem para a tua vida, ele é maior que tudo aquilo que você possa sonhar e imaginar. O ministério que Deus tem para nós é maior que os nossos sonhos, é maior que um carro novo, é maior que um bom trabalho, ele é maior que tudo que pode passar para a nossa mente. Pois a palavra do Senhor diz assim: o que os olhos não viram e o coração não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé, fecha os teus olhos. Já que tudo que eu programei, tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi, honestamente eu me perdi. Se foi imprudência, eu creio que não, porque eu fiz a minha parte, porém, está na condição do Espírito Santo. Está na condição do Espírito Santo do Senhor. Porque honestamente, queridos, é Ele quem organiza tudo. Porém, se Ele resolveu quebrar o protocolo e eu me perdi completamente do meu esboço, não tem problema. Feche os teus olhos. Não tem problema. Não se aprenda na minha falha, não se aprenda nesse esboço que simplesmente foi o homem quem fez e não fluiu. Não sei porquê. Não fluiu, não tem problema. Não foi a primeira, não foi a última vez que isso aconteceu. Mas a grande diferença entre um púlpito e um auditório é que no auditório, o homem que conduz, quando ele fala, a vergonha vem sobre o homem. No púlpito, quem conduz não é o homem, é Deus. Portanto, quando as coisas mudam, quando as coisas saem fora do controle, ao invés de me entristecer, eu quero me alegrar com você nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos e fervorosamente busque ao Senhor Jesus, entendendo que o nome dele está sobre todos os nomes, e que você
Palavras repetidas
E sobre essa fonte, eu quero me debruçá-la essa noite. Eu quero beber, 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 Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama sobre mim essa fonte. Derrama sobre a sua noiva essa fonte, Deus. Pois o Senhor é o próprio noivo. O Senhor é quem conduz. O Senhor é quem conduz. O Senhor é Pai.
Abre mão, Pai, mais do nosso tempo. Abre mão, Deus, das nossas ideologias. Abre mão, ó Deus, daquilo que achamos correto. Abre mão, Deus, daquilo, Deus, que sai da boca para fora. Que possamos sair daqui diferentes. Que possamos sair daqui, Senhor, impactados e renovados